Bom, a notícia é, passou na CCJ, a redução da maioridade penal, agora vai para a comissão especial, para depois para o plenário e depois ir para o Senado, certo? E aí, claro, que a esquerda já chegou, não, meu, isso não pode acontecer, meu. E aí, primeira pauta, o que foi? O que ele tá falando? Que a facção vai ser beneficiada com o fim da maioridade penal. Vamos entender a tese, certo? Vamos lá. O problema com a PEC da redução da maioridade penal é que, além de inconstitucional, não é. Não é inconstitucional. Tá? Não é inconstitucional, porque a partir do momento que você não fere uma cláusula pétrea, você pode mudar a Constituição. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, eu quero que as pessoas sejam presas após julgamento em segunda instância. Não sobre o trânsito em julgado, como está na Constituição, que você pode interpretar que é só quando o cara passa do STF. Né? Então você faz uma PEC. Essa PEC não é inconstitucional. Vamos lá. Põe na tela. A proposta é estúpida e contraintuitiva. Aqui uso o termo estúpida no seu sentido lexical. Falta à medida discernimento sobre seu impacto. Parte do Congresso finge não ver que os maiores beneficiados pela redução da maioridade penal são, pasme, as facções criminosas. PCC e Comando Vermelho controlam presídios em todos os estados para onde seus empregados de 16 e 17 anos seriam enviados para escolher entre morrer ou dele... Entendi. Então a tese do cara é o seguinte, ó pessoal, deixa eu te falar. Você prender como adulto, meninos de 16, 17 anos, essas crianças que são vítimas da sociedade, na verdade você está fazendo com que o crime organizado tenha mais soldados. Tipo assim, o cara... Então eu tenho outra sugestão. Então por que a gente não aumentar a maioridade penal para 25 anos? Pô, aí acaba com o PCC e Comando Vermelho, não é isso? Não é essa a lógica que ele tá falando? Deixa eu ver se eu entendi. Você prende o cara, ele vira soldado do Comando Vermelho e do PCC, vamos não prender o cara. Olha só, a esmagadora maioria dos crimes cometidos no Brasil, os crimes violentos, são cometidos por homens de até 25 anos. Certo? Você pega lá, estupro, latrocínio, agressão, o cara... Isso geralmente é cometido por homem de até 25 anos. Vamos deixar a maioridade penal para 26? Mano, você vai destruir o Comando Vermelho. Os caras vão falar, meu, acabou com o meu polo de recrutamento, meu. Você tem que ser muito, muito retardado ideológico para tentar empurrar para as pessoas que a facção vai piorar se você fizer isso. Que raciocínio idiota, cara. Que raciocínio idiota. Né? Isso não existe. Né? Acabou? Pera, vamos lá. Opinião. Qual a opinião alternativa para um adolescente de 16 anos que roubou um celular na rua? Alternativa 1. Ser preso para crescer no crime nas prisões brasileiras, onde a taxa de reincidência pode chegar a 50%. Alternativa 2. Sofrer internação em unidades socioeducativas com reincidência de menos de metade das prisões. Né? Nessa quarta-feira, tal. Eu tenho uma alternativa 3. Você prende o cara e não deixa ele sair para reincidir. Que maravilha! Você vai soltar o cara depois dos 25 anos. Porque aí o cara tá com a cabecinha um pouquinho melhor, ele não quer mais roubar celular na rua. Eu acho uma boa. E assim, o cara não vai ser cooptado pelo crime dentro ou fora da cadeia? Exatamente. Pelo menos dentro da cadeia, ele não pode roubar ninguém, nem machucar ninguém. Pronto. Então, tem a alternativa 3. Prender esse moleque e deixar ele preso. É simples. Vamos lá? O cara quis todo escrever um negócio de forma difícil pra se aparecer. Vamos lá. Aí tem ela, né? Sâmia. Grande especialista Sâmia. 4 minutos de Sâmia. Vamos lá. É uma solução supostamente simples, mas falsa, para enfrentar o problema da falta de segurança pública no Brasil, inclusive sobre crimes ou infrações cometidas por pessoas que têm menos de 18 anos de idade. Porque aqui se parte de uma premissa que é equivocada. E sabem que é equivocada porque basta ler os dados e os números aferidos a partir do Ministério de Segurança Pública, não somente do governo Lula, mas também do governo Bolsonaro, que tanto eles defendem. Que explicitam que há o dobro de retorno para o sistema penitenciário, portanto, aquele que pune os que têm mais de 18 anos do que há no sistema socioeducativo. Pausa aqui. Não, querida, deixa eu explicar uma coisa pra você. É porque a natureza dos crimes do sistema prisional brasileiro é diferente da natureza dos crimes das casas socioeducativas. Entendeu? Às vezes um moleque de 16 anos, ele roubou uma bala na banca de jornal. Este moleque, ele vai preso nesse lugar. Agora, no sistema prisional você tem de tudo.
Você tem estuprador, você tem traficante de droga, você tem estelionatário, você... Entendeu? É meio óbvio isso, né? Mas vamos lá, continua. E vale lembrar também que esse projeto de lei ele só diminui a maioridade penal para quem comete crime hediondo. Não é para crime geral, é para quem comete crime hediondo. Então, por exemplo, se você é só um moleque que roubou alguém na rua, você não cometeu crime hediondo. Ai. É difícil, né, cara? É o dobro. Até os avanços do Brasil são... Que bosta. Só pra crime hediondo? Que bosta. Vai. Ela é, sim, uma aberração jurídica. Ele vai ser tratado como adulto do ponto de vista penal, mas do ponto de vista civil, ele vai seguir sendo lido, tratado pela justiça brasileira como um adolescente que ele é. Então, do ponto de vista de direitos, como, por exemplo, para adquirir um imóvel, para prestar concurso público e assumir um cargo público, para ser votado, não pode, é acima de 18 anos. Agora, para ser preso e tratado como adulto, pausa aqui, claro, ô gênio, deixa eu explicar para você uma coisa. Você pegar um moleque de 16 anos, ele está pronto para prestar um concurso e ser um servidor público? Não está. Agora, se ele é precoce e decidiu matar uma pessoa, ele é adulto o suficiente para tirar outra vida. Então ele é adulto o suficiente para ser punido. Acabou. Acabou. E já que a gente vai falar em termos muito pragmáticos, você tira do crime, tá? Organizado, a ferramenta moleque de 16 anos, que muitas vezes tem tamanho de adulto, tá? Raciocínio rápido, tá? E destreza de um adulto, tá? Pra cometer crime e ser punido como criança. Você tirou essa ferramenta. Ah, mas e eu... Então o crime organizado vai ter que agora ir atrás de um moleque de 14 anos. Entendeu? E é completamente diferente. Um moleque de 14, um moleque de 17 muda muito. Muda muito. Tá? Vai lá. Pode. Falhamos para que existam tantos jovens cometendo crime não sentado no banco das escolas. Mas não, a partir do diagnóstico de que há uma falência, né, para conseguir garantir de fato direitos para os jovens e eles acabam caindo no mundo de alguma forma, algum crime de maior ou menor potencial ofensivo, o que se faz? Bom, bota ali no sistema penitenciário para que ele se profissionalize e seja parte das facções criminosas que dominam hoje os presídios brasileiros. Pausa. Então eu tenho outra proposta também, Samia. Vamos criar os secotins? Nós vamos criar um presídio de segurança máxima, onde nós vamos prender traficantes de drogas e todos os membros faccionados do Comando Vermelho, do PCC, da ADA, do TCP, da GDE. Nós vamos jogar tudo lá dentro, fazer igual em El Salvador, um presídio de segurança máxima, naqueles moldes, comida sem proteína, cela sem teto, é uma grade com policial em cima, luz acesa, branca, 24 horas por dia, banho de sol de 1 hora, se não me engano é por semana, sem exercício físico, todo mundo de roupinha ali, ó, bermudinha, camisetinha e chinelinho branco, tá? E tomando tapa na cara, o menor sinal de desacato. Vamos fazer isso? Vai lá. E a gente tá falando de casos que são graves e são chocantes. Parece e dá a impressão de que a maioria das infrações cometidas pelos adolescentes são de crimes assim gravíssimos, mas eles não são, eles são menos de 0,5% dos crimes então, cometidos. Pronto. Então a estatística que você trouxe anteriormente já sequer faz sentido para sua argumentação. Se você está me dizendo que, olha, o sistema prisional tem o dobro de incidência das casas de acolhida, vamos chamar assim. Não é casa de acolhida, chama Fundação Casa, né? Tipo o FEBEM da época. Já não faz sentido esse dado, porque você está tratando de 0,5% desses jovens que são os que cometem crimes hediondos. Então acabou. A sua argumentação até aqui, ela foi desfeita pela sua própria fala. Continua. Cometidos pelos jovens, pelas infrações. 0,5%. O tráfico de drogas, as facções, elas vão buscar jovens ainda mais jovens. Se hoje é 16 anos, vai ter 14. Vai ter 12. Aí vai ter um gênio que vai dizer, não, então a redução tem que ser pra 14. Pausa. A redução tem que ser pra 12. Aí Sim, eu vou te falar. Existem muitos países, tá? Onde, dependendo do crime, você não tem maioridade penal. Dependendo do crime, se o moleque estuprou, torturou e matou um outro ser humano, não importa se ele tem 14 anos. Ele vai preso pro resto da vida, acabou. Ah, mas pô, ele foi uma vítima de um pai abusador. Ele foi uma vítima da sociedade. Que triste para ele. Que seja triste para ele, não pro resto da sociedade. Porque vamos lá, vamos entender uma coisa. Se você tem um jovem, vamos por aí um jovem de 14 anos, que por algum motivo, não importa se é porque ele sofreu abuso sexual, se é porque o pai dele era um filho da puta, se é porque a sociedade falhou, não importa. Ele é uma mente doente.
Ele é um psicopata que torturou e matou uma pessoa. Certo? É melhor, vamos fazer uma conta. É melhor que esse moleque fique solto fazendo outras vítimas, ou é melhor que ele, que já está estragado, fique preso e salve as outras vítimas de sofrerem isso? É uma coisa meio simples de se pensar. Porra, falhamos com esse moleque de 14 anos. Vamos procurar medidas para que isso não aconteça mais. Dito isso, prenda-o. Porque ele vai ser o motor de outros jovens de 14 anos que podem ser estragados a partir das ações maldosas dele. É uma coisa simples. É uma coisa simples. Tá? Vamos lá. Busca um menino de 10, aí você busca um menino de 9. Daqui a pouco vão querer que criancinha esteja atrás das grades, porque não estão enfrentando a lógica do tráfico e do porquê que eles aliciam as crianças e os adolescentes para que façam esse papel. Estão botando ele atrás da cadeia, porque ninguém conseguiu resolver a vida desse adolescente. Aí tem um gênio que resolve o quê? Botar ele ainda mais em contato para que seja um faccionado e para que aí sim siga reproduzindo o horror, a morte e a violência na sociedade brasileira. E eu quero saber, para os que se dizem ultraliberais, os reis da responsabilidade fiscal, que questionam todo e qualquer projeto, inclusive para enfrentar a violência contra a mulher, eu vi isso há 3 semanas aqui nessa mesa CCJ, não pode porque tem custo. Não pode porque vai ser gasto pro governo. Pausa. Vocês já pararam? Pausa. Você não vai vir com esse argumentinho merda, né? Ai, não. Deixa eu te falar uma coisa, querida. É que eu não tô com a pastinha aqui, mas quando eu fui nos debates para debater justamente isso, o custo da criminalidade ele é infinitamente superior do que o custo de deixar esses criminosos soltos. O custo de você ter criminosos soltos ele é absurdamente maior em todos os sentidos. Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar um homicida. Moleque, um estuprador. Ele estupra e mata. Vamos falar só em termos de custo. Vamos tirar a questão moral. Vamos falar igual você falou. Os ultraliberais. Vamos fazer conta. Máquina. ChatGPT fazendo conta. Um moleque que ele estupra e mata alguém, ele vai preso num secote da vida. Ele vai ficar lá, sei lá, 60 anos preso. Certo? Esse moleque vai comer todos os dias, comida sem proteína, ele vai ficar lá dentro do secote, ele tem um custo. Você acha que é mais caro manter esse cara lá dentro, inclusive trabalhando, tá? Ele tem que trabalhar. Ou você deixar ele solto e você ter que pagar médico, psicólogo, polícia, todas as campanhas que você tem que fazer para desincentivar aquele tipo de crime, desse cara solto cometendo esses tipos de crime. É uma coisa meio simples de você entender. É uma coisa meio simples de você entender. É como se você tivesse uma fábrica. Vamos pensar de modo ultraliberal. Mano, eu sou liberal demais, meu. Eu penso só em custo, meu. Tem uma fábrica lá. Aí tem um funcionário que não trabalha. Ele só fica aliciando os outros a não trabalhar, só fica dando problema. Pô, se eu mandar ele embora, eu vou ter que pagar ali o custo de mandar ele embora. É melhor eu ter o custo de mandar ele embora e deixar a fábrica limpa, ou não ter o custo de mandar ele embora e deixar ele lá corrompendo os outros. Ué, vamos pensar de forma ultraliberal, mano. Eu sou lá o malvadão da Revolução Industrial, tô aqui cheio de máquina a vapor aqui, ó, só pensando nos lucros. Que pensamento idiota, cara. Volta lá, vai lá. Pararam pra pensar nos custos dessa proposta que vocês estão fazendo? Óbvio que não. Mas se não pararam pra pensar, eu vou ali dar uma pequena elucidada pra vossas excelências. Vai ter impacto sobre o Ministério Público Estadual. Novos promotores criminais, promotores novos de execução penal, equipes multidisciplinares. Pausa. Isso é mentira. Isso é mentira. Você não precisa necessariamente disso, porque o custo de prender essas pessoas não é uma coisa permanente. Você não vai ficar permanentemente prendendo mais pessoas. Se você prender e não soltar, em menos de 1 ano, isso também tem um monte de estudos internacionais que mostram, tá? Quando você prende um criminoso, tá? Você não só impede que este criminoso volte a delinquir, como você impede que outros criminosos que se incentivavam pela impunidade do criminoso original delinquam também. Então é um efeito em cascata. Puta, mano, tá prendendo, agora fodeu, para. A criminalidade baixa. E é óbvio, cara, que você tem um aumento de custo no começo. Vamos pegar o El Salvador. O custo da justiça em El Salvador, se não me engano, subiu 300%. Em quanto tempo? Em 8 meses, 9 meses. E depois não baixou ao patamar normal, mas ela baixou demais. Então assim, o custo da justiça era esse. Vamos sair prendendo todo mundo. O custo da justiça vai cá. Passou, apresentou todo mundo, ele volta pra cá. É uma coisa meio simples, Samia.
E digo mais, no longo prazo, o custo se diminui, porque você vai ter menos criminosos. Porque no Brasil existe um sistema de incentivo para você cometer crime. Vai lá. Teve um cara que comentou aqui no chat e falou assim, ó, no custo da escala 5x2 ela não pensou, né? É verdade. Vai lá. Psicólogos, assistentes sociais e peritos de apoio, que é o que há no sistema penitenciário, contratação de defensores públicos, criação de novos núcleos criminais, ampliação de equipes técnicas e atendimento de estabelecimentos penais. Impactos também sobre a máquina da segurança pública, porque serão novos inquéritos policiais, prisões em flagrantes, investigações criminais, audiências de custódia, cumprimento de mandato judicial, também sobre a Polícia Civil, mais delegados. Aí ela falou muita merda. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de mais Polícia Civil ou mais Ministério Público para investigar crimes porque eles são cometidos por menores de 18 anos. Porque, vamos lá, houve um crime. Roubaram um celular. Aí vamos supor que a vítima foi fazer um BO. O custo já tá ali, você concorda? Não se sabe se o delinquente tem 12 anos ou se ele tem 50. Você investiga. Se você descobre que ele tem 16 anos, o custo cai? Ah, não! Era um moleque de 16 anos. Agora não precisa mais investigar tanto. Não, cara. O custo é o mesmo. Então, a sua fala não tem lógica. A sua fala não tem lógica. Você não precisa aumentar o efetivo da polícia porque você vai diminuir a maioridade penal. Ó, pessoal, agora a gente diminuiu a maioridade penal, agora tem que ter mais polícia. Não, tem que ter mais polícia porque tem que ter. Agora, isso não aumenta a necessidade de mais polícia. Isso é só mentira. Né? O cara mandou aqui no chat, é verdade. É impressionante como cada fala dela é refutável. Cada frase é refutável. Vai lá, volta. Escrivães, investigadores, agentes policiais, peritos criminais, mais impacto na polícia científica, com médicos legistas, papiloscopistas, técnicos forenses, também no sistema prisional. Meu Deus, ela tá... Vamos lá. Você sabe o que é um papiloscopista? Sabe o que é? É um cara que tira impressão digital. Ela falou, sabe o que é um médico legista? É o cara que vai lá, sei lá, morreu alguém. O cara vai lá fazer o exame nesse corpo, né? Pra ver por que essa pessoa morreu. Você acha que você vai precisar contratar mais porque você... Não, cara. Não, cara. Porque isso já é feito. Se uma pessoa morre, né? Sei lá, encontraram um corpo dentro de uma casa e parece que ela foi assaltada. Beleza. Você já vai ter que mandar o perito papiloscopista. Você já vai ter que mandar o médico legista. Você já vai ter isso. Já tem isso. Ela tá fazendo uma falsa associação que é o seguinte. Diminuir a maioridade penal significa necessariamente aumentar o número de crimes. Isso não é verdade. Gostou do vídeo? Inscreva-se e faça parte da geração que vai mudar o Brasil.